Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Abra as janelas e deixe o sol entrar. Um novo convidado está pra chegar. Coloque a melhor roupa, vista-se de esperança. Decore o seu rosto com um sorriso largo de criança. Vem chegando o momento da contagem regressiva. E a cada hora que passa o convidado se aproxima. Abra a porta e com ela os seus braços deixe-o entrar. O receba com um abraço e com ele chegam novos sonhos, fé e alegria, oportunidades. Vamos mudar o mundo todo dia. Feliz Natal e um 2024 repleto de amor. Uma homenagem do Grupo Master. Prazer em servir o cliente. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, de prevenir a sua saúde, a Unimed possui um plano de saúde que cabe confortavelmente no seu bolso e te oferece inúmeras possibilidades de estar sempre muito bem acompanhado por diversos profissionais aqui da nossa cidade e também fora da cidade. Então, se você ainda não tem um plano de saúde e quer se presentear, o telefone da Unimed é 3520-6100. E a nossa saúde também depende de uma boa alimentação, uma boa nutrição. E o Master Supermercados possui uma linha de produtos diversas para te ajudar a ter qualidade de vida na sua alimentação e também aproveitar de quebra e manter a forma nesta época do ano. E hoje nós estamos aqui no Centro Oncológico para falar um pouquinho de uma doença que muitas vezes a gente não percebe que ela já está acontecendo no nosso corpo, que é os problemas decorrentes do nosso sangue. Então são as doenças hematológicas. E para falar sobre este assunto, eu estou aqui com a doutora Agatha Hoffmann, que é hematologista e também hemoterapeuta, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o nosso sangue e esse papel fundamental que ele tem no nosso corpo. Doutora, em primeiro lugar, obrigada por aceitar o nosso convite para uma entrevista. Bem-vinda novamente à sua terra natal, Erechim. Espero que esteja feliz nessa volta à nossa terra. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de conversar sobre doenças tão importantes e às vezes ocultas, né? E estou sim muito feliz de ter voltado para minha terra natal e poder agora estar trabalhando aqui e ajudando ainda mais na saúde da nossa população. O nosso sangue ele é fundamental para a qualidade da nossa saúde. Mas como é que a gente compreende a função realmente do sangue? É só percorrer as nossas veias? Negativo. Nosso sangue ele é fundamental para levar nutrientes até todos os órgãos, o cérebro e principalmente oxigênio, né? O nosso sangue ele sai lá de dentro da fábrica do sangue e circula pelas veias e artérias, levando os nutrientes e levando principalmente o oxigênio, que é fundamental para nos manter vivos. O nosso sangue ele tem vários derivados. Como é que a gente descreve cada derivado do sangue e aonde ele pode ser utilizado e como ele nos ajuda a se manter saudável? Então, o nosso sangue ele é composto por 3 elementos fundamentais: as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, né? Cada uma das partes do sangue tem as suas funções. As hemácias, os glóbulos vermelhos, têm a função de levar o oxigênio. Os leucócitos têm a função de produção de anticorpos e defesa do nosso corpo.
E as plaquetas têm a função de coagulação, então de não deixar um ferimento sangrar muito, então a função de coagular o nosso sangue. Pois é, doutora, é uma doença comum, digamos assim, que a gente escuta muitas pessoas falarem, é da anemia. Da onde vem a anemia e como a gente deve olhar para ela? Então, a anemia, ela não é uma doença. A anemia é um sinal de que tem algo errado com o nosso corpo. A anemia, então, é a diminuição das hemácias no nosso sangue e ela pode ocorrer por diversos problemas, sendo por falta de ferro, por falta de algumas vitaminas, mas também por algumas doenças mais silenciosas, como a leucemia, ou doenças mais graves, como destruição dessas células sanguíneas, né, a anemia hemolítica, né, e outras doenças que a gente deve investigar. Então, nenhuma anemia é normal, toda anemia deve ser investigada e avaliada com o seu médico. Tem diferença da anemia numa pessoa jovem, numa pessoa de mais idade? Muda a forma de se tratar ou o procedimento geralmente é o mesmo? A forma de tratar não, porque a gente tem que identificar a causa, mas as causas em diferentes idades é bem diferente. Por exemplo, em mulheres jovens que têm uma menstruação, a gente sabe que a maior chance de ter anemia por deficiência de ferro é essa a causa da anemia. Já pessoas mais idosas, mulheres idosas que não enxergam algum sangramento, a gente tem que investigar com colonoscopia, endoscopia, coletar os exames para ver se não tem alguma doença neoplásica oculta. Então, difere as faixas etárias a maneira como a gente investiga. Além da anemia, a gente sabe que existem outras doenças hematológicas. Quais são as que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais e fazer os exames sempre que necessário? As principais doenças graves, né, do nosso sangue são, então, doenças linfoproliferativas, como a leucemia, né? A gente tem as leucemias agudas e crônicas, são as doenças que se manifestam como anemia, plaqueta baixa, os leucócitos baixos, e isso a gente consegue ver num simples hemograma, que é um exame de rotina que todo mundo faz uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos pelo menos, para a gente detectar se tem algo errado e que deve ser investigado. Mas todas as doenças do sangue devem ser avaliadas. Por exemplo, quando tem alguma imunidade baixa, alguma plaqueta baixa, deve ser avaliado e investigado adequadamente. Pois é, uma pessoa que tem problema, por exemplo, de plaqueta, pode ser um fator, uma genética que ela sempre teve as plaquetas abaixo do normal e que por mais que se faça exame não se consiga rastrear a causa? Tem algumas doenças que a gente chama de qualidade das plaquetas, que são doenças genéticas, então o valor das plaquetas é normal, mas elas não funcionam da maneira adequada, então aquele paciente está sempre com uma tendência a sangramento. Isso sim, tem doenças genéticas que podem ser assim, mas a grande maioria dos pacientes que têm plaquetas baixas, o valor baixo, tem alguma causa. Seja por alguma doença autoimune, seja por alguma doença infecciosa e inflamatória ou por alguma neoplasia. Então deve ser investigado e avaliado. Ou às vezes algum uso de medicamento também. Então é raro ter alguma doença genética que mantenha sempre as plaquetas baixas. Como a gente entende as doenças benignas das doenças malignas quando a pessoa chega aqui no hematologista? As doenças benignas, então, são doenças que não são câncer, são doenças autolimitadas e tem alguma causa, a gente consegue tratar e, em geral, curar com medicações simples. Quando tem alguma doença maligna, o que é o câncer, né? São multiplicações de células de uma maneira inadequada, elas não param de se multiplicar. É um erro da produção da célula que ela não para de se dividir e cresce em grande quantidade, sendo a leucemia, os leucócitos em grande quantidade, sim, sendo os linfomas, né, os linfócitos em grande quantidade. Então muda um pouquinho a etiologia, mas as benignas em geral não é câncer e as malignas são câncer e devem ser tratadas com quimioterapia em geral. Pois é, doutora, é uma doença que às vezes assusta, porque a gente tem ouvido falar de pessoas muito jovens que infelizmente se deparam com a leucemia. Hoje a gente sabe que os tratamentos eles estão extremamente avançados e é possível sim ter uma recuperação se tratar cedo. Como é que a gente diagnostica quais são os primeiros sintomas que a gente tem que acender a luz? Os primeiros sintomas e sinais da leucemia, então, são os sinais da anemia, né? O cansaço, a prostração, sonolência, fraqueza e também os sinais de que as plaquetas podem estar baixas, então hematomas,
sangramentos na gengiva, sangramento na urina ou nas fezes, sempre a gente tem que investigar. E o exame que a gente vê é com um simples hemograma. No hemograma a gente vai ver que tem uma anemia, uma plaqueta baixa e os leucócitos às vezes ou muito altos ou muito baixos. E aí deve ser feito o diagnóstico com a biópsia de medula óssea. Mas olhando o hemograma a gente já suspeita da doença e já consegue prosseguir para o tratamento. Nesse caso, é possível fazer um transplante de medula óssea? Como é que funciona o banco de transplantes para este tipo de doença? Então, dependendo do tipo de leucemia, existem as indicações para transplante de medula óssea. Não é todas as leucemias que precisam ser que é necessário fazer o transplante, e para fazer o transplante precisa ter uma resposta. Então, primeiro o paciente é diagnosticado com a leucemia aguda, é realizado o tratamento com quimioterapia e, se tiver indicação, faz o transplante. O transplante, em geral, é o alogênico, que a gente chama, que é de uma outra pessoa para o paciente. Pode ser aparentado, então ser algum familiar, algum irmão, ou não aparentado quando esse irmão não é compatível. Então a gente busca no banco de medula um doador preferencialmente 100% compatível, né? Para ser doador de medula, basta ir no hemocentro mais próximo, né? Ou aqui no nosso caso no de Passo Fundo, fazer um registro com os seus dados básicos e realizar uma coleta de sangue periférico. Esse sangue, eles vão fazer a compatibilidade dele com os doadores que vão precisando. Caso eles encontrem, ou você que é doador, seja compatível com algum receptor, eles vão entrar em contato com você para ver se você continua, né, disponível para ser o doador. Então é um banco que fica automatizado, né, e é feito tudo por computador, a compatibilidade do receptor para o doador. Existe alguma interferência que proíbe alguém de ser doador, ou fator idade, problema de saúde, alguma coisa que impeça? Sim, antigamente a gente tinha, né, era mais flexível a idade. Quando é parente, a gente permite uma idade mais avançada, até 60, 65 anos. Quando é doador não aparentado, quando eu vou me cadastrar num banco de medula, tem uma idade máxima, que é 35 anos, e a princípio não pode ter tido outras doenças mais graves, como doenças autoimunes ou doenças oncológicas previamente. Doutora, aqui em Erechim a gente tem o COC, onde nós estamos gravando essa entrevista, e tecnologia que podemos dizer que é o que existe de mais sofisticado. Quanto tempo geralmente uma pessoa com leucemia precisa ficar vindo aqui para fazer um tratamento? De que forma que se trabalha um tratamento para que o paciente também tenha um pouco mais de conforto nesse momento? O trabalho multidisciplinar é fundamental no tratamento das doenças mais graves. E aqui nós estamos falando das leucemias agudas, né? Porque quando a gente fala de leucemia crônica, o tratamento é muito mais tranquilo, é feito com medicações, muitas vezes até via oral, ambulatorial, né? Então é mais tranquilo. Quando a gente fala de leucemia aguda, que o tratamento é mais intensivo, a equipe multidisciplinar e que nós temos disponível aqui na COC é fundamental. Acompanhamento psicológico, nutricional, de uma enfermagem e técnicos de enfermagem capacitados, isso faz toda a diferença. O tratamento da leucemia, em geral, ela demora pelo menos 6 meses, né? E a manutenção, que é o acompanhamento, pelo menos 5 anos, né? Então a gente tem um tratamento prolongado, esse paciente vira a nossa família, né? Porque a gente conhece tudo dele, os irmãos, os filhos, o que o paciente gosta de fazer, né? Os hábitos de vida dele, porque eles questionam muito, né? O que pode, o que não pode fazer durante o tratamento. E durante a quimioterapia, eles se restringem de muitas coisas que fazem bem para nossa alma, digamos Sim. assim, né? Então, às vezes tem que ficar afastado dos esportes porque está internado, às vezes tem que ficar afastado dos amigos, parar a faculdade, parar o trabalho, né? Mas a gente sempre foca, né, no depois. Então esse período que eles passam é um período de muita dificuldade, de muita dedicação e, né, de resiliência, que eles têm que se adaptar, mas o objetivo é a cura, o objetivo é o depois. Então ter um suporte das mais diversas áreas é fundamental para esse paciente ter a cura. Durante esse período de remissão da doença, alguns exames precisam ser feitos nesse período, alguns cuidados também devem se ter. A fábrica de produção é a medula. Ela volta a trabalhar com células novas? Como é que funciona?
Com certeza, com a quimioterapia a gente diminui as contagens das células doentes, mas também diminui as contagens das células boas, né? E ao longo do tempo, conforme vai negativando essa doença e limpando a medula óssea das células doentes, a nossa fábrica do sangue consegue produzir as novas células não doentes. Então a fábrica do sangue se regenera e volta a produzir as células normalmente. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer uma pequena pausa e a gente já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco: a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Feita com todo o carinho e atenção de quem tem o prazer em sempre te servir bem. É a magia do Natal que começa na escolha dos melhores produtos e vai para a sua casa em cada detalhe, deixando este momento ainda mais delicioso. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui tecnologia de ponta e também equipamentos com a inteligência artificial. E eu estou falando da tomografia de 3 Teslas que acabou de chegar aqui no Centro de Saúde da Santa Mônica. Então, na hora de fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem. E nós estamos aqui na COC hoje conversando com a doutora Agatha Hoffman, que é médica hematologista e trata das doenças do sangue. Doutora, nós estávamos falando aí do período de remissão. Por que alguns pacientes, nesse período de remissão, que é em torno de 5 anos, né, continuam usando um catéter? Por quê? 5 anos é o período que mais tem risco da doença voltar. Então, a remissão é como se fosse a cura da doença, mas a gente precisa acompanhar esse paciente para ter certeza que a doença não vai voltar. Alguns pacientes, para ter a cura, a gente precisa fazer o transplante de medula, que a gente conversou antes, e muitos fazer manutenção, que é usar medicamentos para acompanhar. O catéter de Portocati é um catéter que pode ficar muitos anos e ele, como ele tem baixíssimo risco de infecção ou defeitos colaterais, ele não é desconfortável a princípio, né, se ele está bem colocado. Caso ele precise, né, receber transfusão, fazer alguma outra medicação, tudo pode ser feito pelo catéter. Então, a princípio, a gente mantém esse catéter por algum tempo. Caso o paciente entre em recaída, ou seja, volte a ter sinais da doença, a gente já tem o nosso acesso central, que é o Portocati. Depois desse tempo, é possível a doença voltar ou a gente pode descartar essa possibilidade ou em alguns casos muito específicos? Em alguns casos específicos ainda tem um risco, por isso que esses pacientes em geral não ganham alta. Eles continuam acompanhando aqui com nós uma vez por ano, pelo menos, né, depois desses 5 anos, mas eles mantêm acompanhamento, porque quem tem um câncer tem risco de ter outros. Então, o acompanhamento com o hemato e com o oncologista acaba sendo diferencial nesse sentido também, porque eles
As orientações de não pegar muito sol, fazer colonoscopia de rotina, fazer os preventivos, mamografia se for mulher. Então tudo tem um olhar mais específico, então em geral a gente não dá alta e a gente tem que ficar de olho para as outras neoplasias também. Qual a diferença da leucemia e do linfoma no nosso organismo? De que forma ela ataca a gente? A leucemia, ela é um tipo de câncer da fábrica do sangue, né? O que é a leucemia? É a multiplicação de células mais indiferenciadas, células que não têm função, né? Essa é a leucemia aguda. Células que não têm função enchem a fábrica do sangue desse tipo de célula e não deixa as outras células boas serem produzidas. Já o linfoma são células já diferenciadas, já com função e que se proliferam de maneira inadequada, de maneira aumentada. Então o linfoma é o câncer das ínguas do nosso corpo. As nossas ínguas fazem parte do sistema linfático, que é a linfa, né? Serve para a gente drenar o nosso sangue. Quando a gente tem algum processo infeccioso, uma dor de garganta, começa a surgir as ínguas do processo de defesa para produzir anticorpos contra aquela bactéria ou vírus que está na nossa boca. O linfoma, o que acontece? Essas células não deixam de aumentar, a íngua não para de crescer, cresce mais de 2 centímetros, dura mais do que um mês, tem febre e suor de noite, então tem alguns sinais que a gente tem que ficar atento para linfoma, né? Muitas vezes é numa cadeia de linfonodos, né, de ínguas, às vezes é espalhado pelo corpo, na axila, nas axilas, na virilha, então em outros lugares do corpo. Mas essa é a diferença da leucemia para o linfoma. O linfoma é o câncer das ínguas e a leucemia é o câncer da fábrica do sangue. E o tratamento é basicamente igual ou ele tem diferença? É bem diferente. É com quimioterapia, mas os quimioterápicos, que são as medicações que a gente usa, são diferentes. Dos linfomas, os linfomas, né, são vários tipos de linfomas. E para cada tipo de linfoma é um tratamento. Em geral, os linfomas a gente consegue fazer o tratamento ambulatorial. Vem para a nossa clínica, faz a medicação e vai para casa. Já as leucemias, em geral as agudas, o tratamento acaba sendo em regime hospitalar. Então tem que ser internado. A quimioterapia é mais pesada porque a doença é mais agressiva. Então a gente tem que tratar adequadamente. Conforme a agressividade da doença, vai a agressividade do tratamento também. Doutora, falando um pouquinho de uma outra doença hematológica que às vezes a gente fica meio surpreso com o efeito que ela causa no organismo, que é a deficiência de ferro. Por quê? A deficiência de ferro ela pode ter várias causas. Algumas por sangramento, que o único jeito que a gente perde ferro no nosso corpo é por sangramento. Então, a princípio, um idoso que se alimenta bem e começa a ter deficiência de ferro, a gente tem que investigar algum sangramento oculto. Fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Mas agora, outras causas de deficiência de ferro é a dificuldade de absorção. Algumas alterações no nosso estômago, como o uso de alguns medicamentos, cirurgia bariátrica, alguns tipos de gastrectomia, que são as cirurgias do estômago, também podem diminuir a absorção de ferro. Então, a diminuição do ferro ou é por falta de absorção, algumas restrições alimentares, ou por perda de sangue, que aí é a perda do ferro pelo sangramento. Tratamento básico, simples, é possível recuperar logo? Dependendo do grau de anemia e do grau de deficiência de ferro, a gente tem vários arsenais terapêuticos aí para o tratamento, seja por remédios via oral, pela boca, ou remédios na veia, Então a gente pode ter essas opções. Agora, o principal é fazer o que está causando a falta de ferro melhorar. Então, se é por sangramento, melhorar o sangramento. Se é por diminuição da absorção, melhorar a absorção. Se é por falta de ingestão de carne ou de proteínas, por falta de ingestão do ferro, tratar esse distúrbio alimentar. Doutora, as doenças hematológicas, muitas vezes elas nos preocupam, elas nos deixam um pouco de insegurança. Quais são, além do exame de hemograma que se faz sempre, a alimentação ela também tem influência nessas doenças? Com certeza, Várias das vitaminas que a gente ingere, elas são responsáveis pela produção das células sanguíneas. Por exemplo, deficiência de vitamina B12, que é a vitamina que mais está presente nas carnes, é muito frequente na nossa população.
Um por dificuldade de absorção, outra pela questão do custo das carnes hoje em dia e às vezes também pela restrição alimentar. As pessoas que são vegetarianas ou veganas que não comem carne adequadamente acabam tendo essas deficiências. E a deficiência de vitamina B12 pode causar, além da anemia, leucopenia, que é os leucócitos baixos, e plaquetas baixas. Então, ela é responsável por produzir todas as células do sangue. E ela é diagnosticada por um exame de sangue, que é a dosagem da vitamina B12. E o tratamento é com suplementação, ou por comprimidos, ou por injeções. Quem não come carne, come o que para manter a vitamina ativa? A vitamina B12, infelizmente, ela está presente na grande maioria dos casos na carne. Então, quem não come nada de carne deve procurar o seu nutricionista ou hematologista para suplementar, né? Porque o ferro a gente sabe que tem em outros alimentos, né? Como feijão, lentilha, grão de bico, né? Sim. E tem estratégias para a gente aumentar a absorção do ferro nesses alimentos, como deixar o feijão de molho de um dia para o outro e retirar aquela água ela tem substâncias que impedem a absorção do ferro. Então esse mecanismo de deixar de molho de um dia para o outro ajuda a absorção. Tomar um suco de laranja ou colocar um limãozinho na salada junto com o grão de bico ou com o feijão aumenta a absorção do ferro. Já a vitamina B12 não tem uma estratégia que consiga aumentar a absorção dela em outros alimentos que não os derivados da carne. Então, a princípio, quem tem deficiência de vitamina B12 e não se alimenta de carne deve fazer suplementação vitamínica. Quais são as tuas orientações para que a gente tenha saúde, esteja bem alimentado, equilíbrio de peso e evite as doenças que vêm dos distúrbios do sangue? Então, primeiramente, alimentação, manter uma alimentação saudável, se possível fazer o acompanhamento com o profissional, né, com o nutricionista, que ajuda muito nessa parte, fazer exercícios físicos. Isso faz toda a diferença no nosso bem-estar físico e mental, e também cuidar da cabeça, ter um equilíbrio entre trabalho e lazer, ter pessoas que te cerquem, que são pessoas positivas, né? Ficar perto da família, apoiar as pessoas que estão precisando, fazer o bem, faz bem mais pra gente do que pra pessoa que está recebendo. Então, mais do que isso, não tem como estar melhor. E qualquer sensação de cansaço, de desconforto, existem profissionais habilitados para dar toda essa segurança e indicar o melhor tratamento, porque não existe fórmula mágica. Não existe. Infelizmente, os sinais de doenças hematológicas, além do cansaço, da falta de ar, manchas pelo corpo, né, são sinais de alerta e devem ser procurados os profissionais habilitados para poder te ajudar e fazer o diagnóstico correto e passar aí o ano mais tranquilo. Doutora, eu quero te agradecer por nos receber aqui na COC hoje para conversar um pouquinho de saúde e sucesso nesse novo ano que está chegando aí, que seja um ano de muitas conquistas, porque a felicidade do médico é ver o paciente bem, né? É conseguir dar um tratamento adequado e que ele tenha um bom resultado. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho realizado aqui, que é extremamente fundamental. E a gente, quando procura um médico, quer ter conforto, quer ter segurança, e aqui vocês passam isso. Muito obrigada TV Erechim por essa oportunidade, e fico disponível para os próximos encontros aí, que a gente possa ter muitos aí de agora em diante. Com certeza, em 2024 teremos muitas oportunidades de conversar. E se você, nosso telespectador, tem algum problema ou tem alguma dúvida específica da saúde, pode mandar a sua pergunta, que a gente sempre vai ter um profissional habilitado para dar a resposta. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem.
Abra as janelas e deixe o sol entrar. Um novo convidado está pra chegar. Coloque a melhor roupa, vista-se de esperança. Decore o seu rosto com um sorriso largo de criança. Vem chegando o momento da contagem regressiva, e a cada hora que passa o convidado se aproxima. Abra a porta e com ela os seus braços, deixe-o entrar, o receba com um abraço. E com ele chegam novos sonhos, fé e alegria, oportunidades. Vamos mudar o mundo todo dia. Feliz Natal em um 2024 repleto de amor. Uma homenagem do Grupo Master. Prazer em servir o cliente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos.